Boa tarde, professoras, professores. Vamos falar um pouquinho de BNCC hoje. Vou me organizando aqui enquanto as pessoas vão entrando. Olá, vou falar um pouquinho de BNCC, né? Se vocês seguem a Base Nacional Curricular e o que os jogos da Play to Learn podem ajudar vocês. A gente sabe que isso aí é bem falado atualmente, a gente tem um pouco de, os professores, né, compartilham comigo que tem um pouco de dificuldade. Oi Gilson, seja bem-vindo. Tem um pouco de dificuldade em conseguir a atenção dos seus alunos. E a minha sugestão é sempre que vocês usem os jogos, porque os jogos engajam um pouquinho mais. E eu vejo muitos professores também com dificuldade em ensinar o que está na Base Nacional Comum Curricular. Então hoje eu venho aqui falar o que os jogos da Play to Learn podem ajudar vocês que têm alunos no 6º ano, certo? Então vamos lá. Tem várias coisas aqui, é um documento extenso. Eu vou pegar alguns tópicos do documento em que o jogo pode ajudar, certo? E aí se vocês tiverem dúvidas, vocês colocam aí, certo? Primeira parte que eu gostaria de ler, de compartilhar, é que é importante que a gente ensine os alunos a terem produção oral. Isso é muito importante. Então os jogos vão ajudar bastante a vocês trazerem. O que diz para o 6º ano na parte de língua inglesa 6º ano? Eixo oralidade. Práticas de compreensão e produção oral da língua inglesa em diferentes contextos, discursivos, presenciais ou simulados, com repertório de falas diversas e, é claro, incluindo a fala do professor. E aí eles falam sobre várias, se um dia vocês quiserem, a gente pode ler o documento junto, né, fazer uma live mais extensa. E aí eu vou pular essa primeira parte, eu vou lá para o eixo de habilidades. E eu vou lendo as habilidades e vou falar para vocês como é que o jogo da Play to Learn pode ajudar vocês a desenvolver essas habilidades. A primeira habilidade é interagir em situações de intercâmbio oral, demonstrando iniciativa para utilizar a língua inglesa. Como é que eu posso fazer isso? De diversas maneiras. Por exemplo, se eu estou ensinando o verbo to be, eu posso colocar o meu aluno em dupla para praticar estrutura simples. Eu não vou conseguir desenvolver a fala do meu aluno se eu quiser, do nada, que ele desenvolva um diálogo. Então, a minha sugestão é começar com pequenos diálogos. Por exemplo, is he a driver? What does he do? He drives. Então, is he a driver? Yes, he is. No, he is not. Esse tipo de diálogo é muito importante existir em todas as aulas, para que quando você queira que ele desenvolva uma fala um pouquinho mais longa, ele já tem essa base. Sem essa base, não tem como desenvolver o diálogo. Então, esse material aqui, o jogo da memória das profissões, ele tem até um curso só para ele, que eu dou 50 sugestões de como usar esse material. Então, né, como é que você poderia fazer a abordagem? Primeiro, você usa os cards para você ensinar o nome das 15 profissões. Você pode ensinar, você vai mostrando, né, para sua turma, driver, dancer e assim sucessivamente. Depois a sugestão é que um jogo seja usado com 6 alunos para que eles consigam encontrar vários pares. Funciona como chunking, professions, clothes, usar as potenciais estruturas. Isso, eu posso ter essas estruturas prontas, né, os chunks, para que o seu aluno pratique. Então tem muita coisa que a gente pode fazer para que esse 6º ano seja um 6º ano com bastante base e o seu aluno consiga sair do 6º ano já falando alguma coisa. Isso vai ajudar
tanto no desenvolvimento da língua inglesa do seu aluno, como na autoestima dele, né, gente? Um aluno que consegue falar, ele nota que ele consegue falar, é muito importante. Então, vamos parar só de ensinar vocabulário, cópia e tradução, nem se fala, né? Fazer atividades totalmente descontextualizadas do que é pedido na BNCC. Então, essa seria a minha primeira sugestão para você, para que ele possa interagir nesse tipo de situação. Dá também, então eu vou mostrar, estou pegando a primeira fala, o daily routine, se você quer, porque aqui na BNCC do 6º ano, depois quando eu chegar na parte de gramática, vocês vão ver que eles pedem que se ensine tanto o verbo to be quanto o simple present. Esse jogo aqui, o daily routine, ele tem 28 atividades que a gente faz todos os dias. Então, por exemplo, você também pode primeiramente ensinar as atividades. Então, a sugestão é sempre assim: professor ensina o vocabulário, modela a pronúncia, coloca os alunos em grupos, os alunos praticam, os alunos, na verdade, brincam de jogo da memória para aprender o vocabulário. Depois que eles aprenderam o vocabulário, aí eu consigo ensinar as estruturas para eles. Aí eu posso colocar em pares para que eles comecem a estrutura. Então, vocabulário, primeiro ensina vocabulário, pronúncia, jogo da memória para que ele fixe esse vocabulário, e depois então eu vou para a parte de ensinar pequenos diálogos. Aqui eu tenho use the cell phone, que é um dos... então eu poderia falar pequena estrutura. Do you use the cell phone every day? E aí eu já estou com yes I do, no I don't. Do you walk to school? Do you work? Então vejam que fica muito mais fácil para os alunos praticar pequenos diálogos a partir do momento que eles já têm o vocabulário. E se eles tiverem os cards para praticar, fica ainda muito mais fácil para eles, certo? Então, essa primeira parte, interagir em situações de intercâmbio, que está aqui na BNCC. Então, colocar os seus alunos em duplas para que eles possam conversar e interagir. Só que antes dele chegar para conversar, o que tem? Eu vou ensinar o vocabulário, eu vou modelar a pronúncia, depois eu vou colocar os meus alunos em grupos para que brinquem de jogo da memória e consolidem o aprendizado, para que quando eu os coloque em duplas para praticar esse vocabulário, essas estruturas, eles já saibam o vocabulário, certo? Que mais que está falando aqui? Segundo item que está aqui na página 249, tá? BNCC 6º ano. Coletar informações do grupo, perguntando e respondendo sobre a família, os amigos, a escola e a comunidade. E aí, então, eu posso, novamente, usar esse jogo aqui. Se na primeira atividade eu perguntei do you, como é que eu posso perguntar sobre a família? Então, eu posso, por exemplo, perguntar deixa eu mostrar para vocês a parte escrita, né? Porque a gente sempre tem a parte de desenho e a parte escrita. Então, por exemplo, walk, eu poderia perguntar: does your mother walk to school, to work? Does your father walk to school? Eu estou perguntando de membros da família. Que mais? Does do your parents use the cell phone every day? Does your father work in a factory? Does your mother work in a factory? Eu posso usar does your mother wake up early? Does your father wake up late? Does your brother go to school every day? Eu posso usar as atividades do daily routine para perguntar sobre uma terceira pessoa da família deles, né? Sobre uma pessoa da família deles. Dessa maneira eu estou seguindo aqui. Perguntar sobre a família ou amigos. Ou eu posso entrevistar. Então o que eu posso fazer? Você pode modelar as perguntas, você pode colocar
um esqueleto das perguntas na lousa e depois você coloca os alunos em duplas para que eles entrevistem o colega e anotem a resposta. Isso é uma atividade muito legal, porque se eu pergunto assim, Does your mother wake up early? A resposta seria Yes, she does. Mas aí eu tenho que responder, você tem que orientar o aluno para que ele escreva Pedro's mother wake up early. Dessa maneira ele aprende a falar sobre a mãe do colega, certo? E, consequentemente, aprende a usar a terceira pessoa do singular. É isso que eles estão querendo dizer aqui de uma outra maneira. Quando eu pergunto sobre um outro membro da família, né, uma pessoa que não está envolvida no diálogo, eu estou perguntando sobre terceiros, certo? Então, a gente pode usar esse jogo, o Daily Routine. Se eu tenho o jogo da memória das profissões, eu posso também perguntar as profissões dos colegas. Is your sister a ballet dancer? Estou perguntando sobre alguém da família. Is your father a driver? Ele pode responder que é ou que não é. Is your sister a vet? Is your neighbor a firefighter? E assim por diante. A gente consegue adaptar vários jogos para atingir esse objetivo que está proposto aqui. O que mais que está proposto aqui? Que os jogos podem ajudar vocês. Aplicar os conhecimentos da língua inglesa para falar de si e de outras pessoas, explicando informações sobre características relacionadas a gostos, preferências e rotinas. Então, eu posso falar de mim falando da minha rotina, usando, depois que eu usei bastante o jogo Daily Routine e aprendi a falar sobre a rotina. Então, I wake up at 7 o'clock every day. I don't work. I use the cell phone every day. I don't walk to school. I take the bus. Vocês estão vendo que esse jogo ajuda muito porque ele tem todo o vocabulário necessário para que o seu aluno fale sobre os seus hábitos e rotinas. I take a shower every day. I don't clean the house, ou I clean the house. I exercise in the gym. E assim por diante. Então, eu posso ajudar o meu aluno com esse material aqui, porque ele já está, eu já tenho as atividades prontas. Então, acaba sendo mais fácil para mim atingir o objetivo da BNCC. Falar de si, falar dos seus gostos, das suas preferências, o que eu gosto, o que eu não gosto de fazer. Eu não peguei aqui, mas aqui eu sugeri usar o jogo Food and Drink, para falar de gostos, no que eu gosto e o que eu não gosto. Então, eu posso, de novo, usar o jogo Food and Drink para aprender o vocabulário, que é um vocabulário de comida e bebida, e depois eu posso falar I like apples ou I don't like apples. Eu vou falar do que eu gosto e do que eu não gosto. Aqui eu também posso, com o jogo Daily Routine, eu também posso falar sobre o que eu gosto e o que eu não gosto de fazer. I like exercising every day. I don't like cleaning the house. I love taking a shower every day. Então dá pra vocês adaptarem. Como existem muitas possibilidades aqui, você vai ter que escolher. Não vai dar para ensinar tudo isso que eu tô falando. Você vai selecionar o que você vai ensinar para o seu aluno. O que mais que dá pra gente aproveitar aqui? Sobre entrevistar o colega, eu também posso usar para o colega falar de si, falar dos seus hábitos. Tem alguns cards aqui nesse jogo, no Questions for Beginners, que são muito úteis para você usar. Eu vou ler um card aqui para você. Olha só, vamos pegar um aqui. Sobre sonhos. Do you often dream? Do you remember your dreams? Do you have nightmares? What was your worst nightmare? Então eu posso fazer uma entrevista, posso entrevistar
Para quê? Para que ele fale sobre os seus sonhos, certo? Mas tem outros tópicos aqui também. Vamos lá. Olha, esse aqui é bem simples. Eu quero que ele descubra um pouquinho mais sobre o colega. E aí eu vou colocar aqui, eu posso dar esse card para que ele entreviste o colega, anote as respostas e depois conte para a classe o que ele descobriu. What's your name? What's your address? What's your phone number? What's your email? Ele anota todas as respostas e depois ele conta para a classe o que ele descobriu. His name is John. He lives downtown. His phone number is, his email is. Então ele vai ter que saber falar sobre os números, né? O que tem que ser ensinado previamente. Os números e o alfabeto também, para que ele, caso o colega não entenda, para que ele possa soletrar o nome dele, certo? Que mais que dá pra gente incluir aqui? Que mais que pede, né? Olha, na parte de gramática, o que está escrito aqui? Aquela era mais a desenvolvimento de fala. É claro que a gramática tem a ver com isso também, né? Então, na parte de gramática, o que a BNCC pede para o 6º ano? Presente simples e contínuo, formas afirmativas, negativas e interrogativas. Então, para ensinar o presente simples e contínuo, a minha sugestão é que você use esse material aqui, que é um material que vai ensinar o aluno a montar frase, palavra por palavra, a montar a estrutura, né? Do you live alone? Do you work every day? Do you go to bed late? E assim por diante. Então, esse é o material para que ele aprenda essa estrutura. O to be, nós temos também o baralho do to be, que ele vai aprender como montar a afirmativa, negativa e a interrogativa, né? Aqui, are you Brazilian? E é claro que a partir das frases que ele monta aqui, você pode derivar outras para que ele enriqueça o vocabulário. Aqui está a nossa nacionalidade brasileira, mas você pode fazer um brainstorm e ver com eles quais outras nacionalidades que poderiam ser usadas, tá bom? Então pede para ensinar o simple present, o to be e o present continuous. Sinceramente, a minha opinião aqui, eu acho que é muita coisa que é pedido para o 6º ano, né? Mas se organizar direitinho, você pode, por exemplo, a minha sugestão, primeiros 2 meses ensina o to be, segundo 2 meses o present continuous e depois ensina o simple present. Eu organizaria dessa maneira. To be é um pouco mais fácil, né? Com esse jogo aqui vai ficar muito mais fácil de ensinar. Então dá para atingir os objetivos da BNCC se a gente organizar direitinho. E depois, na outra parte de praticar o present continuous, a gente pode usar, e também para ensinar o to be, a gente pode continuar com esse material aqui. Como é que eu vou usar esse material para ensinar o to be? Ensinei o to be a estrutura, que é fazer interrogativa, negativa, afirmativa, interrogativa e negativa. Is he a firefighter? Coloco meus alunos em dupla e eles vão fazendo essa pergunta um para o outro. Is she a vet? Is he a driver? Dessa maneira, gente, os alunos não ficam presos àquela estrutura chata, maçante de só fazer, só escrever, né? Assim eles têm essa oportunidade de falar. Quanto mais eu colocar os meus alunos para falar, mais chances ele tem de falar. A língua tem que passar pelo corpo dele. Se eu não dou essa experiência para ele, ele não vai conseguir aprender a falar. E se eu quiser também usar esse baralho, que é o baralho das profissões, para praticar o presente simples, eu posso. Quais são as perguntas que eu posso fazer? What does he do? Where does he work? What time does he start? What time does he finish? Does he like his job? Olha quantas perguntas eu posso fazer usando o presente simples. What does he do? Where does he work? What time does he start? What time does he finish?
Does he like his job? E assim por diante. Você pode também criar suas próprias perguntas, certo? Com o to be também. Is he a driver? Aí é mais, seria, is he a driver? Seria mais, is he a? E outra coisa legal que dá para fazer com esse baralho é brincar de quiz com eles. Você pode, ao invés de falar he is a driver, você pode falar assim, coloca um sino, né? Eu tô sem nenhum sino aqui, mas coloca um sino e você fala, por exemplo, he drives. Você não fala a profissão. Quem tocar o sino primeiro vai ter que falar, mas não simplesmente falar driver. Se eu estou praticando o to be, ele tem que falar he is a driver, certo? Aqui eu falo a frase she takes care of animals. Quem tocar o sino primeiro e falar she is a vet. Eu posso exigir que a frase vai estar correta só se ele falar ou ela falar a frase toda. Então essa é uma maneira também de ensinar o presente simples. Vocabulário, daily routine, construção do repertório, né? Como é que eu posso ajudar o meu aluno a construir um repertório para que ele possa fazer essas perguntas que eu estou sugerindo? É brincando de jogo da memória. Esse material que eu trouxe aqui, quantas palavras que os seus alunos poderiam aprender? Olha só, ele pode aprender com esse material aqui 15 profissões em inglês. Com o daily routine, ele pode aprender 28 verbos com os seus complementos, falando de profissões, esse aqui, com esse material aqui, ele vai aprender 16 verbos e seus complementos, e com o to be, ele vai aprender também 16 complementos de verbo to be, certo? O que eu uso para falar? Eu uso o verbo to be para falar do quê? Para falar de profissões, para falar de como eu estou me sentindo, para falar onde eu nasci, para falar onde eu moro, né? Então, esse é o vocabulário. Isso que está pedindo aqui, né? Outra coisa aqui, deixa eu ver aqui. Agora, por exemplo, aqui pede para que você fazer uma reflexão com seus alunos sobre o quanto que a língua inglesa é usada no dia a dia. Muitos dos alunos que aprendem inglês em escolas estaduais, principalmente, acham que eles não vão ter essa oportunidade e eles não percebem que a língua inglesa está inserida no dia a dia deles. O que você pode pedir? Pode pedir para que eles ou vão ao supermercado ou procurem lá na despensa na casa deles rótulos de shampoo, que shampoo é uma palavra em inglês, rótulos de produtos que tem a língua inglesa. Dessa maneira você vai conscientizar, vai mostrar para eles o quanto a língua inglesa está inserida no dia a dia. Uma outra atividade que você pode fazer é pedir para que eles deem uma volta ali no bairro ou quando eles estão vindo para a escola, que eles observem os comércios que têm os seus nomes em inglês. Dessa maneira eles vão ver o quanto o inglês está inserido no nosso dia a dia. Que mais que pede aqui na BNCC do 6º ano? Tem uma parte que pede assim: produzir textos escritos em língua inglesa, histórias em quadrinhos, cartazes, chats, blogs, agendas, fotolegendas, entre outros, sobre si mesmo, sobre sua família, seus amigos, gostos e preferências. Então, para que eu possa falar, oi meu irmão, tudo bem? Para que eu possa falar sobre esses textos escritos em língua inglesa, é claro que primeiro, todas aquelas atividades que eu falei antes, eu vou ter que falar novamente. Então, isso fica mais fácil se o meu aluno simplesmente escrever. Só que antes de escrever, eu peço aos professores que façam o aluno falar. Isso acontece muito nas escolas, principalmente nas escolas estaduais, o professor querer simplesmente ensinar o aluno a escrever. Isso não vai ajudar o seu aluno a progredir na língua inglesa. Ele tem que aprender a falar. Como eu sempre digo, a língua tem que passar pelo seu corpo.
Você não vai aprender língua inglesa só de estudar um livro. Então, esse pedido que está aqui na BNCC, né, para que ele escreva, você pode, por exemplo, usar esse material aqui, que é o Questions for Beginners. Depois que ele fez as perguntas, então, por que não? Aí ele pode usar, olha aqui, ele pode fazer um parágrafo sobre ele. Como é que ele vai? E aqui eu tenho montado quais são as perguntas que ele tem e ele vai respondendo. What's your name? My name is Marcia. What's your address? I live... Vou falar só a cidade. I live in Sorocaba. What's your phone number? Então ele responderia isso e depois ele transformaria isso em um diálogo. Que mais? Que pede aqui na BNCC. Ele pede também para falar reações por meio do uso do apóstrofo. Olha só, eu posso ensinar alguns adjetivos para ele usar com as profissões. Por exemplo, a driver's job is difficult. A vet's job is interesting. A firefighter's job is stressful. E assim por diante. Então, eu posso colocar esse apóstrofo para dizer que tal profissão tem tal característica. Então, é a pedido que se ensine também descrever relações por meio do uso de apóstrofo. An engineer's job is interesting. A teacher's job is exciting. A teacher's job is boring. E assim por diante. Então, basicamente, é isso que é pedido no sexto ano, que ensinemos o verbo to be, ou falar de si. A gente usa o verbo to be para falar de si, ou para fazer perguntas dos outros. O simple present, que é para falar de rotina. Eu posso falar da minha rotina, ou posso falar da rotina de outras pessoas. E aí eu posso usar o present continuous, que eu posso descrever o que está acontecendo. Para aprender a estrutura, eu posso usar esse material aqui, ou eu posso também modificar e usar esses cards aqui, e ao invés de falar a frase no present continuous, falar a frase, ao invés de falar a frase no simple present, falar a frase no present continuous. He is waking up. He is taking a shower. Então, os cards, eles são muito democráticos e flexíveis. Então é isso que eu tinha para compartilhar com vocês, mostrando quais jogos vocês podem usar para atingir os objetivos da BNCC. Se vocês tiverem alguma pergunta, fiquem à vontade, manda um direct para mim. Obrigada, gente. Boa tarde.